Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto A Águia e o Pardal. O sol anunciava o final de mais um dia e lá, entre as árvores, estava Andala, um pardal que não se cansava de observar Ian, a grande águia. Seu vôo preciso, perfeito, enchia-lhe os olhos de admiração. Sentia vontade de voar como a águia, mas não sabia como fazê-lo. Sentia vontade de ser forte como a águia, mas não conseguia sê-lo. Todavia, não se cansava de segui-la por entre as árvores, só para vislumbrar tamanha beleza. Um dia voava entre a mata observando o vôo de Ian, quando a águia sumiu-lhe da visão. Voou mais rápido para reencontrá-la, mas a águia havia desaparecido. Foi quando levou um enorme susto, deparou de forma muito repentina com a grande águia à sua frente. Tentou conter-lhe o voo, mas foi impossível. Acabou batendo de frente com um belo pássaro, caiu desnorteado no chão e quando voltou a si, pôde ver que aquele pássaro imenso, bem a seu lado, observando-o. Sentiu um calafrio no peito, suas asas ficaram arrepiadas e pôs-se em posição de luta. A águia, em sua quietude, apenas o olhava calma e mansamente, e com uma expressão séria perguntou-lhe: Por que estás a me vigiar, Andala? Quero ser uma águia como tu, Ian, mas meu vôo é baixo, pois minhas asas são curtas e vislumbro pouco por não conseguir ultrapassar meus limites. E como te sentes, amigo, sem poder desfrutar, usufruir tudo aquilo que está além do que podes alcançar com tuas pequenas asas? Sinto tristeza, uma profunda tristeza. A vontade é muito grande de realizar esse sonho. O pardal suspirou, olhando para o chão, e disse: Todos os dias acordo muito cedo para ver-te voar e caçar. És tão única, tão bela. Passo o dia a observar-te. E não voas? Ficas o tempo inteiro a me observar? Indagou Ian. Sim, a grande verdade é que gostaria de voar como tu voas, mas as tuas alturas são demasiadas para mim. E creio não ter forças para suportar os mesmos ventos que, com graça e experiência, tu cortas harmoniosamente. Andala, bem sabes que a natureza de cada um de nós é diferente. E isso não quer dizer que nunca poderás voar como uma águia. Sê firme em teu propósito e deixa que a águia que vive em ti possa dar rumos diferentes aos teus instintos. Se abrires apenas uma fresta para que essa águia que está em ti possa te guiar, terás a possibilidade de vires a voar tão alto como eu, acredita? E assim a águia preparou-se para levantar voo, mas voltou outra vez ao pequeno pássaro que ouvia atentamente. Andala, apenas mais uma coisa: não poderás voar como uma águia se não treinares incansavelmente todos os dias. O treino é que dá conhecimento, fortalecimento e compreensão para que possas tornar os teus sonhos realidade. Se não pões em prática a tua vontade, teu sonho sempre será apenas um sonho. Essa realidade é apenas para que aqueles que não temem quebrar limites, crenças, conhecendo o que deve ser realmente conhecido. É para aqueles que acreditam ser livres, e quando trouxeres a liberdade em teu coração, poderás adquirir as formas que desejares, pois já não estarás apegado a nenhuma delas. Serás livre. Um pardal poderá sempre transformar-se numa águia, se essa for sua vontade. Confia em ti e voa. Entrega tuas asas aos ventos e aprende o equilíbrio com eles. Tudo é possível para aqueles que compreenderam que são seres livres. Basta apenas acreditar. Basta apenas confiar na tua capacidade em aprender e ser feliz com a tua escolha. Olha, gente, é lógico, por ser parábola, né? É um texto motivador, incentivador. Mas a gente já sabe, como professor, né? Aqui é ligado a canal de educação, a gente sabe que como professor não é menosprezando ou colocando um ser abaixo do outro, mas a gente olha para os alunos, a gente, depois de um certo tempo de experiência, nós temos aquela dimensão de quem vai e quem não vai. Né? Quem vai progredir, vai se desenvolver, vai chegar no topo e aqueles que vão parar no meio do caminho ou simplesmente se contentar com algo que seja possível às suas asas, né? E não vão mais além. Eu tive um caso de um aluno que todo mundo desacreditava nele. Quando ele veio para mim, já veio naquele aspecto assim, figurinha carimbada, né? Todos os professores que pelos quais ele já tinha passado, ou
professores que já tinham ouvido a história desse garoto, falavam assim, esse daí não tem mãe, não tem pai, né, todo o aspecto da família é de droga, de violência, esse menino não tem jeito. Então ele veio ranhento, ele veio sujo, ele veio, né, indisciplinado. E os professores falavam assim, esse aí não tem mais jeito, esse aí nunca vai para frente, esse aí, coitado dele, né? Ou ele era coitado ou era o bandido da situação, né? Ele era o terrível da situação. Enfim, com todo esse cartaz, se é um professor que se deixa levar pelo que ouve, esse menino ia ficar só de enfeite na minha sala, eu não ia nem chegar perto dele. Mas como eu sempre gostei de desafio, eu falei, não, eu vou trabalhar com essa criatura e ele vai se desenvolver de alguma forma. Alguma coisa ele deve querer ser quando crescer, sem ser só bandido e noia de vila, né? E comecei a trabalhar com ele e tal, até que eu trazia os parceiros em sala de aula, as pessoas que vinham fazer palestra. E nessas palestras aconteceu de eu trazer, pela primeira vez, a turma dele que recebeu a Rota, né? Que é a nossa polícia de elite aqui em São Paulo. Então, quando eu recebi os policiais, ele danou a chorar. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que será que bateu nele que ele, né, começou a chorar? Qual é o medo dele em relação à polícia? E aí ele expôs que a família, né, tinham pessoas que estavam envolvidas com droga, com roubo, e que a polícia era a má da história. E os policiais desenvolveram o contrário nele, né? Mostraram que a polícia é feito para ajudar, para auxiliar, para proteger, que na verdade a polícia é um herói, é um cara que está a serviço da sociedade de uma forma positiva. E os policiais trataram ele com muito carinho, com muito amor, né? Conversaram com ele à parte, inclusive. E nós tivemos outros encontros, inclusive nós fomos até o batalhão. Lá no batalhão também ocorreu dele chorar mais uma vez lá, porque estava falando sobre família, a gente estava fazendo uma homenagem a uma policial feminina. E naquele momento que falava da família da policial, ele se identificou com a situação e começou a chorar novamente. O outro policial, Sargento Nantes, abraçou ele, levou ele até o túnel, conversou com ele sozinho. E quando voltou do túnel, né, ainda no colo do policial, o que você quer ser? Fala para todo mundo, né? Aí o aluno virou para todos e falou assim, depois do que eu ouvi, do que o policial falou para mim, eu vou ser Rota também quando eu crescer. Bom, enfim, a gente sabe, como eu falei, por experiência, até onde o aluno pode ir. Não que a gente coloque um rótulo nele e fale, eu já sei, vai ser isso e acabou. Pode ser que ele dê um salto e seja até aquilo ou mais do que ele queira. Mas geralmente a gente sabe até onde o aluno pode ir. E todo mundo falava para mim assim, você está militarizando criança. Eu falava, não estou militarizando, mas eu tenho uma coisa. A família toda é drogada, tem a questão da violência, tem a questão da droga, tem a questão do roubo, do furto, tal, dessa bandidagem. Mas se a criança começa a ver um outro lado, ela começa a querer aquele outro lado. Mesmo que ela não chegue a ser aquilo, pelo menos o caminho errado ela não vai. Porque ela vai começar a sonhar com o caminho que é correto. E mesmo que ela não tenha potência, por exemplo, para ser um rotariano, ela pode ser, no meio do caminho, um segurança de firma, ele pode ser um segurança concursado da prefeitura, ele pode ser um GCM, ele pode ir procurando caminhos que são próximos àquele sonho, mesmo que ele não realize-o totalmente, mas pelo menos ele não se perde e está no caminho correto. E aqui, nessa parábola, fica parecendo assim que um pardal pode virar uma águia. A gente sabe que o pardal vai ser pardal e águia é águia. Não tem como um pardal voar na altura de uma águia. A asinha dele não é feita para isso, ele vai se arrebentar todo e não vai atingir esse sonho. Mas uma coisa a águia falou aqui, treina. Ao invés de você ficar parado me olhando, vá voar com as asas que você tem. Faça aquilo que lhe cabe fazer. Seja feliz com o que você tem. Use aquilo que você tem. Então, dentro do processo ensino-aprendizagem, a gente tem que fazer com que o aluno desenvolva dentro da tua potência. Não é que nós vamos ficar colocando sonhos na cabeça do aluno, iludindo ele, e em determinado momento ele fala assim, poxa, professora, ou aquelas pessoas que fizeram palestra para mim, as pessoas com quem eu estive, falaram que eu era capaz de tal coisa, mas essa coisa nunca chega. Vai gerar uma frustração. Então, sempre você coloca para a criança o seguinte, você é capaz, você pode, dentro daquilo que você tem enquanto habilidade, enquanto competência, você consegue se desenvolver. Então,
Você não pode ficar plantando sonhos que estão fora da realidade da criança, mas sonhos possíveis, dentro daquilo que ela mostra que é capaz. Você pode desenvolver o que ela já tem. E dentro desse desenvolvimento, dessa crença, dessa valorização do aluno, ele realmente vai se tornar potência naquilo que lhe cabe, naquilo que ele tem, e não naquele sonho tão distante. Porque isso gera frustração. Se eu falar para um pardal que ele pode ser uma águia e ele vai passar uma vida inteira querendo ser uma águia, ele jamais vai usar a potência que ele tem. Ele jamais vai usar a asinha dele para voar e ser feliz com as asas que ele tem. Então, no contexto vida, nós não podemos iludir as crianças. Nós não podemos dar a elas esperanças falsas. A gente tem que mostrar que elas são capazes, sim. Mas elas têm que treinar, elas têm que observar, elas precisam executar aquilo que elas já possuem. Cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua potência. Cada um brilha da sua maneira. A gente não precisa querer o brilho do outro. Acabei de falar isso para um amigo meu. Falei, nossa, desde criança que eu tenho um problema muito sério. Tudo aquilo que eu faço parece que gera uma certa inveja nos outros. E eu não faço isso de propósito. Eu não faço para me aparecer. Né? Eu não tenho esse desejo de ser modelo para alguém, de querer que as pessoas me sigam. Tanto é que quando eu faço os canais de YouTube, a única coisa que eu falo, gente, eu tô aqui para estudar tanto quanto vocês, eu tô aqui para aprender tanto quanto vocês. Se eu colocar em prática 1/3 de tudo aquilo que eu leio por dia, olha, eu vou ficar a pessoa mais feliz do mundo. Agora, nada disso que eu leio, de verdade, faz parte do meu dia a dia. Eu tô aqui como aprendizado tanto quanto vocês. Então, jamais eu vou vir aqui e falar assim, me sigam, vai lá, curte, compartilha e aproveitem, porque eu sou a pessoa que tem moral. Não, eu não tenho moral nenhuma. Tem coisas que eu falo que eu ainda busco muito no meu interior desenvolver. Eu também sou um pardal. E eu sempre tive esse problema. Qualquer coisa, qualquer cartazinho que eu pendurava na escola, por pior que fosse, feio do jeito que fosse, aquilo gerava um desconforto aos outros. Os outros tinham que fazer um cartaz igual, melhor, sabe? E isso é horrível. Nós não estamos aqui para que as pessoas sigam a gente, porque nós somos passíveis de erro, nós somos pessoas falhas. Então, cada qual está dentro do seu grau de conhecimento e em busca de um conhecimento maior. Mas para isso, a gente não pode ficar seguindo ninguém. A gente tem que seguir os nossos instintos, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar um firmamento dentro de nós, uma segurança daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos. Eu fui fazer uma palestra semana passada e eu falava assim, gente, eu tô aqui falando sobre perdão, mas eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade enorme para perdoar. Eu até desculpo, até deixo pra lá, mas eu não consigo esquecer totalmente. O que me feriu, tá ferido. A cicatriz, conforme você vai mexer nela, ela abre de novo. Então, às vezes eu falo sobre algum assunto que eu não domino, que eu não trabalho isso em mim ainda, que eu tô buscando. E quando você vê pessoas que querem te seguir, que querem ter você como modelo, isso é muito perigoso. A gente não pode ter ninguém como modelo. Eu não posso, como pardal, procurar uma águia e ficar tendo ela como modelo. A vida dela é dela. O que ela faz, a capacidade dela, é só dela. A minha pode ser restrita, pode ser menor, ou o contrário, eu posso ter uma asa maior, mas isso não dá o direito das pessoas seguirem umas às outras. Se tem alguém na face da terra que a gente pode seguir de olho fechado é Jesus. Fora ele, mais ninguém serve de modelo para ninguém. Então, é isso que eu procuro colocar em sala de aula enquanto professora, é isso que eu procuro como modelo de vida. Cada um tem a sua habilidade, tem a sua qualidade, tem o seu valor e a gente precisa trabalhar isso em nós, não baseado em alguém e nem ser base para outros. Pai e mãe, professor, tem que ser exemplo de filho, de aluno. Mas eu sempre colocava, tanto para o meu filho como para os meus alunos, olha, eu estou tentando te ensinar moral, desenvolvimento, mas isso não significa que eu seja modelo. Eu procuro andar reto, eu procuro ter condutas que condiz com aquilo que eu falo, para que não fique tão discrepante o que eu ensino. Mas isso não significa que eu seja perfeita em tudo aquilo que eu vou ensinar. Então, um texto como esse aqui, acaba, se a gente levar ao pé da letra, é uma parábola, mas se eu levar ao pé da letra, eu estou colocando esperanças falsas num ser humano,
Do tipo, você tem uma asa pequenininha, você é um pardal e você vai conseguir fazer voos maiores, tipo a asa de uma águia. Não, é uma esperança totalmente falsa. Agora tem o contexto que ela fala aqui, para de ficar me observando e vá você treinar. Vai você fazer a sua parte. Quem sabe você vai se desenvolver a tal ponto de ser uma águia, né? Jesus dizia que nós somos capazes de fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Mas não significa que isso vai ser assim, da noite para o dia, né? Apenas de observar, apenas de conhecer, estudar Jesus. A partir de hoje eu vou ser igual a Jesus, vou começar a fazer milagre para tudo que é lado, né? Vou começar a fazer as coisas que ele fazia e muito mais. Não é assim. A gente sabe que o desenvolvimento de um ser humano não é só uma questão cronológica, né? Nós temos um espírito e esse espírito é milenar. O corpo morre e o espírito sobrevive. E o espírito que nós temos ainda nos dias de hoje é um espírito muito imaturo, muito atrasado. Tanto é que ainda existe muita violência no mundo, não é à toa. Existe ainda tanta coisa ruim em volta da gente, não é à toa, porque nós somos realmente atrasados. Então não vai ser da noite para o dia que nós vamos ter asa de águia e se desenvolver assim de uma forma milagrosa. Para isso a gente precisa de muito estudo, muito treinamento, muita força de vontade, né? E aí vai. Então, um texto como esse aqui, ele pode enganar muito uma pessoa. A gente, enquanto educador, a gente deve passar isso ao aluno, mas sempre abrir na mente dele de que não existe nada milagroso na nossa vida. A gente tem que fazer por merecer. Não pode ficar parado invejando o outro, isso é um sentimento feio, né? A gente vai trabalhar essa questão da inveja aqui, a gente pode trabalhar essa questão da força de vontade, do desenvolvimento, da questão dos estudos, né? Como é importante você se aplicar, você se conhecer, você buscar novos conhecimentos. Então aqui tem uma porção de valores que a gente pode trabalhar com esse texto. Mas cuidado para não utilizar ele apenas assim como um texto motivacional e milagroso, porque isso não existe.